Olá, irmãos, tudo bem? Desejo no meu coração que Deus fortaleça você e a sua família para passar por esse período difícil. A gente está separado fisicamente, gostaríamos de estar juntos, mas estamos unidos em Cristo como igreja. Vamos aproveitar esses minutos aqui juntos para nós falarmos da palavra de Deus. Quero pedir, por favor, que o irmão abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. 2 versículos só. Quero ler para os irmãos. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A gente está vivendo um momento difícil e eu estou, não sei se é por causa desse momento muito introspectivo, eu estou lembrando de algumas histórias do passado. Semana passada eu lembrei de como minha mãe me corrigia. E essa semana eu lembrei de como um professor meu da quarta série me corrigia e falava comigo. Eu tinha um professor que chamava Irineu, na quarta série. De tantos professores que eu tive, esse foi um que me marcou e eu lembro o nome dele. E ele tinha duas situações, duas maneiras bem peculiares de me tratar. Eu era um dos alunos mais bagunceiros da sala, turma do fundão, sempre fui. E não é vantagem nenhuma ser isso. Só que por outro lado eu conseguia ter bastante nota boa. E ele ficava doido com isso, porque eu bagunçava o bimestre inteiro e no final do bimestre acabava tirando uma nota boa. E ele tinha que amenizar nas reuniões com com a minha mãe. E a primeira maneira dele me corrigir era uma maneira bastante interessante, era um negócio que chamava Crocs. Hoje, trouxe até um recurso didático aqui, hoje a maioria dos nossos filhos e crianças entende por Crocs isso aqui que está na minha mão, esse chinelo aqui. Na minha época, o Crocs era isso aqui, ó, mão fechada e umas casquinhas na cabeça. E doía, viu? Ele dava uns Crocs doído. E a segunda maneira que eu achava interessante era o que ele sempre dizia para mim. Ele dizia: Carlinhos, se você usasse a sua mente para o bem e não para o mal. E várias vezes ele falou, e eu guardei essa frase. E agora, depois de grande, eu entendi essa frase. Existe uma batalha pela nossa mente. E essa batalha não é algo que começou agora. Essa batalha começou lá atrás. Essa batalha começou quando o homem foi criado. Há um tempo atrás foi escrito um livro que se chama A Batalha pela Sua Mente Já Começou. E esse livro não foi escrito por pastor, nem por uma entidade eclesiológica, nem por um grupo de estudo evangélico. Foi escrito por gente que está aí no mundo, no dia a dia, vivendo, trabalhando, comunicando. O fato é que todos nós passamos por isso, todos nós estamos lá, todos nós temos uma batalha nas nossas mentes. Decisões que precisamos tomar, influências que recebemos, ainda mais nesse momento em que estamos vivendo. Você recebe vídeo no WhatsApp defendendo que tem que todo mundo ficar em casa, outro vídeo defendendo que tem que ir para casa, um vídeo dizendo que vai morrer todo mundo, outro vídeo dizendo que não vai morrer ninguém, que é só uma gripezinha. Eu achei interessante que eu recebi outro dia no WhatsApp um cronograma de panelaço. Você tem panelaço às 18 horas, que é contra o Bolsonaro, às 18h30 a favor do Bolsonaro, 19 horas bater palma na janela para os médicos, 19h30 bater palma na janela para o pessoal da limpeza, depois bater palma na janela para o pessoal para os caminhoneiros. E parece que a nossa mente, você já não sabe muito bem em quem acreditar. Eu não sei para que lado correr. Eu não sei se realmente eu posso continuar pegando trem e metrô, porque é só uma gripezinha, ou se eu vou continuar pegando trem e metrô e daqui uma semana vai estar todo mundo em casa ruim. E minha mente, pelo menos, está embaralhada, não sei a dos irmãos. Mas o fato é que essa batalha pela mente começou lá atrás. Começou já, e Jesus Cristo já sabia disso, e esse texto nos diz isso. Interessante que os cristãos do começo da igreja, eles também passaram por uma situação parecida. Talvez não de pandemia, mas de perseguição, de informações cruzadas, de não saber exatamente o que fazer, ou com quem falar, ou com quem se relacionar. E no meio dessa perseguição, desse trauma, no meio dessas dificuldades que eles enfrentaram, eles criaram uma maneira de se comunicar. Nós hoje nos identificamos como a paz do Senhor, a paz de Deus, a graça, ou simplesmente um beijo e oi. E a gente é cristão, a gente está livre, mas eles estavam sendo perseguidos. E para eles
se comunicarem. Existe uma hipótese, foi levantada uma hipótese de que quando eles não sabiam se a outra pessoa era cristã ou não, eles criaram um código. O fato é que eles criaram um código. E esse código era mais ou menos assim: um cristão desenhava meio arco, ou no ar ou no chão, e o outro cristão completava esse meio arco. E aí se formava um desenho de um peixe. Por que um peixe? Porque a palavra peixe no grego formava com as suas iniciais um acróstico. E esse acróstico tinha uma, duas, três, quatro, cinco palavras, que era Jesus, Christus, Theos, Ius, Zoiter, que é Jesus Cristo, Deus Filho, Salvador. Vou mostrar para os irmãos aqui. Ficava mais ou menos assim, esse acróstico que eles criavam. Um cristão fazia meio arco, o outro cristão meio arco, e automaticamente vinha na mente deles esse acróstico. Por que foi importante isso para esses cristãos? Porque com essa informação eles começaram a enfrentar a vida. Eles começaram a ter força e motivação para saber que Jesus Cristo, Deus Filho, é o nosso Salvador. E que esse Jesus Cristo, Deus Filho, esteve entre nós. E nesse contexto é escrito esse texto. Jesus Cristo, quando fala essas palavras, tinha voltado da sua primeira batalha. Ele havia passado 40 dias e 40 noites em jejum e sendo tentado pelo diabo. E venceu a batalha. A gente já esperava isso. Não esperava menos de Jesus. Em qualquer batalha que ele entra, ele é o vencedor. E nisso os cristãos depositavam a sua esperança. A mensagem de que o próprio Deus se tornou homem e esteve entre nós para nos salvar. E eu quero ver pelo menos 3 princípios com os irmãos nesse texto que podem nos ajudar a passar por esse momento. Semana passada nós falamos já sobre alguns princípios bíblicos e aqui a gente vê mais algumas ações de motivações para nós nos aproximarmos mais de Deus. Leia novamente comigo o versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O primeiro princípio que eu quero falar com os irmãos é sobre esse: o tempo está próximo. Que tempo é esse? O tempo da volta de Cristo. Está um monte de gente achando que por causa da pandemia o mundo vai acabar. Algumas pessoas, eu até dei aula de Apocalipse há um tempo atrás aqui na igreja em Bras Cubas, e os irmãos estão me mandando mensagem: Germano, está se cumprindo, é o começo, as coisas, não sei. Que tempo é esse que Jesus está dizendo? Esse é o tempo que Deus escolheu para entrar na história da humanidade. Esse tempo em que Cristo está falando, é o tempo que Deus escolheu para que seu Filho nos trouxesse a mensagem de salvação. É a finalização do antigo e o início do novo. O próprio Deus esteve entre nós, andou como nós, sentiu as nossas dores, sentiu as nossas necessidades. Ele entende exatamente esse tempo em que nós estamos vivendo. Esse tempo em que nós estamos vivendo é o tempo que começou com a entrada de Cristo e o Evangelho chegou até nós. A mensagem de Deus, a mensagem de um Deus Salvador, através do seu Filho Jesus, que morreu na cruz, chegou até nós e nos alcança. Ele inaugurou uma nova fase, que nós fomos visitados pelo homem Cristo. Nós somos visitados pelo Deus homem e ele esteve entre nós. Isso é importante para nós. É por isso que em 1 João, capítulo 2, vai nos dizer o seguinte, que nós não precisamos pecar, mas se pecarmos, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. Ele está assentado à destra de Deus. Ele esteve, ele entende esse tempo. E ele é a propiciação. O que quer dizer isso? Jesus Cristo vive esse tempo que nós estamos vivendo. Ele vive em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. Importante, que tempo é esse? Esse é o tempo de eu estar com Deus. Esse é o tempo que Jesus Cristo inaugurou para que eu estivesse com Ele. E o tempo está próximo. Por que está próximo? Porque o próprio Rei do Reino esteve aqui. Ora, se o Rei do Reino esteve entre nós, quem mais poderia trazer o reino para perto de nós? Quão mais perto esse reino poderia chegar se não fosse o próprio Rei do Reino vivendo entre nós? Este é o primeiro princípio, guarde isso no seu coração. Vivemos num tempo em que nós temos Cristo conosco. Jesus Cristo dorme com a gente, acorda com a gente. Essa semana eu fui trabalhar, peguei trem e metrô, estou preocupado, eu sou um potencial para ser
alcançado por esse vírus. E eu posso trazer o problema para minha família que está aqui em quarentena. Cada vez que eu boto o pé no trem, eu digo, Jesus, entra comigo. Vai comigo daqui até lá. Me guarda no meu trabalho. E volta comigo. Quando eu vou dormir, Jesus, dorme comigo. Jesus está no nosso tempo. Ele está conosco. Ele nos guarda. A palavra de Deus no Salmo 139 vai dizer que Ele nos cerca pela frente, nos cerca por trás e sobre nós põe a sua mão. Esse é o tempo de Cristo conosco. Segundo termo que eu acho, segundo princípio que eu acho interessante no versículo 15, arrependei-vos. E aqui começa a história que eu falei lá no começo, da batalha pela nossa mente. A palavra, o termo usado para arrepender-vos no grego é metanoia, que quer dizer o seguinte, uma mudança essencial de pensamento ou de caráter, e para uma extensão religiosa, uma transformação espiritual. Metanoia, transformar a nossa mente, transformar como eu vejo as coisas, como eu entendo as coisas, transformar como eu leio, como eu vivo as coisas, transformar as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas respostas, as minhas atitudes. E é interessante que o texto diz: arrependei-vos, começa lá dentro, começa dentro da nossa mente, essa batalha que existe na nossa mente, ela precisa ser vencida por esse Jesus do reino. Nós precisamos dar espaço na nossa mente para que esse Jesus que trouxe o reino até nós, para que ele controle a nossa mente. Não adianta você tentar mudar suas atitudes se nós não mudarmos a mente. Muitas vezes eu fiz isso, acordei e falei, hoje eu não vou fazer determinada coisa, hoje eu não vou viver determinada situação. E quando menos esperava, eu estava lá vivendo, porque a renovação não tinha acontecido dentro da minha mente. Quando a metanoia, quando a transformação essencial de pensamento ou de caráter começa dentro da nossa mente, todas as nossas ações e atitudes são alcançadas por essa transformação. Paulo diz em Romanos 12:2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Renovação da mente, arrependermos. Nesse momento em que a nossa mente é bombardeada por um monte de informações, por um monte de coisa, o que nós precisamos buscar é encher a nossa mente de Cristo e das coisas do céu, das coisas de Deus. Terceiro ponto que eu vejo nesse texto, a última parte do versículo, ele diz, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Como é que eu transformo a minha mente? Já falei isso para os irmãos, eu gosto de ler a Bíblia e aplicar de maneira prática. É muito legal saber que Jesus Cristo trouxe o reino e está entre nós. É muito legal saber que eu renovando a minha mente, as minhas atitudes mudam, a minha maneira de pensar muda. Mas como é que eu faço isso? Crendo no Evangelho. Evangelho, a palavra evangelho por si só quer dizer boas novas, boas notícias. O que mais precisamos nesses dias são de boas notícias. O que mais precisamos nesses dias são de boas novas. Eu oro antes de dormir e falo, Deus, coloca no coração de um cientista, de um médico, a solução. A intenção, o desejo do meu coração é ir dormir com o problema e acordar no outro dia com a notícia. Descoberto a cura, vida que segue, vida voltou ao normal. Mas eu não sei se esse é o propósito de Deus, se essa é a intenção de Deus. Agora, a intenção de Deus de que nós creiamos no Evangelho é fato e é real. E esse Evangelho está disponível para nós hoje, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Essas boas novas. A palavra de Deus diz que se nós cremos em Jesus Cristo só para esse mundo, nós somos miseráveis. Esse Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador desse acróstico, ele veio para nos ajudar nessa vida e para nos preparar uma vida eterna. Por isso, meu irmão, o meu convite nessa hora é para que, se o irmão tem ouvido só notícias ruins, coisas chatas, problemas, notícias que te preocupam, notícias que tiram seu sono, notícias que te angustiam, que você pare para refletir que o reino está entre nós.
que nós precisamos mudar a nossa mente, mudar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de ser. E que precisamos crer no Evangelho. O Evangelho de Deus, comunicado a nós pelo seu Filho Jesus Cristo, é a boa notícia que nós precisamos. É a boa nova que nós precisamos. O Evangelho de Cristo, comunicado a nós por Jesus Cristo, é a boa nova que transforma o coração, que alimenta a alma, que enche o espírito de esperança e de certeza de que há um Deus que está no controle de todas as situações e de que nossa vida não termina aqui, de que nós temos a esperança de uma eternidade com Deus. O reino de Deus está próximo. Acredite nisso, o reino de Deus está entre nós. Arrependei-vos, mude a sua mente, a sua maneira de pensar. Crede no Evangelho. Nosso Evangelho, o Evangelho que nós vivemos, não é um contexto de simples ensinamentos. O Evangelho que nós vivemos está representado numa pessoa que é Jesus Cristo. E nesse momento de aflição, é para essa pessoa que nós podemos correr. Nesse momento de dificuldade, é para essa pessoa que se chama Jesus Cristo, que é Deus que se fez homem e está entre nós, que nós vamos correr e receber colo, receber cuidado, receber abraço. O desejo do meu coração é que Deus os abençoe. O desejo do meu coração é que Deus os fortaleça. O desejo do meu coração é que o Evangelho de Deus, que o reino de Deus esteja no meio do seu lar, de que haja uma transformação de mente no seu lar, e de que haja a crença de que o Evangelho de Deus, que é Jesus entre nós, está vivo e continuará vivo eternamente pelos séculos dos séculos e está nos preparando para irmos com Ele. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus amado, Pai bendito, no nome santo do Teu Filho Jesus, que veio e esteve nessa terra, que viveu, ó Deus, aqui, levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores, eu entro na Tua presença. Quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada lar, cada culto, Senhor, cada lar que está assistindo esse culto, cada família que está reunida, ó Deus, para ouvir essa palavra, que o Senhor os visite nessa noite com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor trabalhe em seus corações, que o Senhor traga o reino do Senhor para esses lares, que o Senhor traga, ó Deus, a transformação de mente para esses lares. Que o Senhor traga, ó Deus, principalmente, ó Deus, o Senhor Jesus Cristo, para tomar conta desses lares. Abençoa os meus irmãos. Cuida deles, ó Pai. Eu te peço com fé, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas durante todos esses dias de adversidades e até a volta de Cristo. Amém. Uma boa semana. Deus abençoe os irmãos. Se acabar esse problema, estaremos juntos. Senão a gente se vê por aqui. Fiquem com Deus.